Convido vocês a virem comigo resolver essa questão que está informando a área do triângulo ABC como sendo de 80 cm². Está pedindo a área do trapézio indicado pela região azul S. Sugiro que você antes pause e tente fazer e só depois confira a proposta de solução. Para resolvermos essa questão, nós vamos precisar de um importante resultado da geometria, que é o seguinte: se eu tenho um triângulo qualquer de vértices A, B e C, e um outro triângulo de vértices P, Q e R, e eu digo para você que eles são semelhantes, bom, se aqui os lados são A pequeno, B pequeno, C pequeno, aqui P pequeno, Q pequeno e R pequeno, eu vou chamar essa altura aqui em relação a esse lado de H pequeno, e vou chamar essa altura em relação a esse outro lado de H grande. Se eu digo para você que eles são semelhantes, então a gente percebe que os lados têm que ser proporcionais. Qual a definição de triângulos semelhantes? Triângulos que têm os lados homólogos proporcionais, né? E os ângulos correspondentes também serão congruentes, né? Ou se ele tem os ângulos congruentes e os lados são proporcionais, eles são semelhantes. Mas eu já estou te dando aqui que eles são semelhantes. E aí o que eu quero é, na verdade, vou só relembrar que se eles são semelhantes, a consequência da definição é que se eu marco de forma homóloga aqui um ângulo qualquer, marcar esse aqui para a gente saber quem é homólogo a quem. Se eu pego o lado Azinho que está de frente para ele vai ser proporcional ao lado homólogo lá, que é o P, né, que está de frente aqui para o azul. O menor que está formando o azul é proporcional ao menor que está formando o azul do outro lado, que é o Q. E o maior aqui, C, é proporcional ao maior lá, que está formando esse ângulo azul. E mais, a altura é proporcional desse aqui àquele lá. Tudo bem? E isso aí segue uma certa razão de proporção. Como eu estou fazendo o menor sobre o maior, se eu fizesse o contrário, né, seria K. Como eu estou fazendo o menor sobre o maior, é 1 sobre K. Esse aqui é uma fração daquele. Tá? Esse 1 sobre K é a constante de proporção para essa semelhança do menor para o maior. Tá? Ou coeficiente de proporcionalidade ou coeficiente de semelhança, como você achar melhor. Repetindo que se eu fizesse o maior sobre o menor, isso aqui tudo se inverteria e aqui ficaria só o K. Ah, mas já que eu peguei assim, vamos deixar. Bom, o que acontece se eu pegar a área do triângulo de vértices ABC? Melhor a gente pegar o menor para o maior, né? Já que a gente continuou fez assim um invertido, tem que continuar invertido agora. Se eu pegar a área do triângulo, mas ele é o menor, perfeito. O ABC e dividir pela área do triângulo PQR, o que vai acontecer, hein? Você já parou para pensar nisso? Eu vou pegar a área de um triângulo semelhante e dividir com outro, né? Pela área do outro. E aí, o que acontece? Dois triângulos semelhantes, divisão entre áreas. Como eu estou pegando a menor pela maior, vai ser 1 sobre K. Se eu pegasse o contrário, seria só o K. Olha, vamos pensar. A área do triângulo ABC é a base dele, C vezes Hzinho sobre 2. Né? Base vezes altura sobre 2. Desse daqui é base vezes altura sobre 2. R vezes Hzão sobre 2. Claro que esse 1 meio cancela em cima e embaixo, que eu posso multiplicar por 1. 1 é 2 sobre 2 e ele vai cancelar. Então eu posso escrever isso aqui como sendo C sobre R e aqui Hzinho sobre Hzão. Se você é um bom observador, quem é esses dois caras aqui? Ah, é 1 sobre K. Então isso aqui é 1 sobre K vezes 1 sobre K. Ou seja, isso é 1 sobre K ao quadrado, como queríamos demonstrar. Ou seja, em todo triângulo, toda vez que eu tenho dois triângulos semelhantes, a razão entre as áreas segue o quadrado da razão de proporcionalidade ou de semelhança. Tá? Mais do que isso, se você eleva isso aqui ao quadrado, eu posso dizer que a razão entre as áreas segue o quadrado da razão dos lados homólogos. Né? Eu poderia levar isso ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Detalhe, eu fiz para altura, mas nesse pacote aqui de proporção, da definição, poderia entrar qualquer seviana. A mediana de forma homóloga, a mediana em relação a A, também poderia entrar com a mediana em relação ao lado homólogo lá. Fiz para altura. A bissetriz também, coisa curiosa, né? A gente sempre acha que é só o lado que são proporcionais. Não, as sevianas também, as alturas são de forma homóloga, proporcional, a bissetriz, a mediana, qualquer outra que eu pegar de forma homóloga, tá? Sem ser essas três notáveis. Feito isso, a nossa questão se resolve no estalar de dedos, né? Por quê? Porque, veja, vou apagar aqui, ele nos deu um triângulo de vértices. Vou colocar aqui. Triângulo de vértices ABC. Marcou o ponto médio desse lado, então esse cara tem o mesmo tamanho desse, e marcou o ponto médio desse. Esse tem o mesmo tamanho que esse. E uniu, né? Ele quer saber essa área aqui de baixo. Vamos pensar assim, ó, vamos chamar isso aqui de MN, igual ele fez aqui, ó, M e N. Bom, agora eu vou pensar assim, o que o triângulo lá de cima é do triângulo todo? Ó? O triângulo de vértices MCN, ele é o que do triângulo todo? Triângulo ABC. Você consegue perceber que eles são semelhantes? Esse pequenininho e o triângulo todo são semelhantes, né? Claro. Por quê, professor? Vamos pensar. Eu estou aqui, pelo teorema da base média, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou que toda vez que eu uno o ponto médio de dois lados, esse cara é base média do triângulo, ou seja, essa medida é metade dessa aqui. Se você olha para cá, o triângulo pequeno, esse lado dele, é metade do triângulo todo, é ou não é? Ou o triângulo todo é o dobro. Esse cara é metade do triângulo todo. Então significa o seguinte, ó, os lados são proporcionais.
Pronto, são semelhantes. Mas mais do que isso, ó, os lados homólogos, os ângulos homólogos também são, ó, paralela cortada por transversal. Esse cara tem o mesmo tamanho que esse, alterno interno, e aqui é oposto pelo vértice. Então esse ângulo aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse. Pro outro lado, a mesma coisa, ó, alternos internos, se eu fizer pro outro lado, ó, alternos internos, e aqui é oposto pelo vértice. Percebeu? Então esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho que esse. E o terceiro ângulo é comum para os dois. De fato, eles são semelhantes, professor. Além dos lados serem proporcionais, na razão de 1 para 2, 1 para 2, eles têm, e aqui também pelo teorema da base média, né, ó, 1 para 2, eles têm os ângulos homólogos correspondentes, né? Os ângulos homólogos congruentes. Os ângulos homólogos são correspondentes e, portanto, congruentes, como a gente mostrou ali. Então tem uma proporção entre os lados e mais do que isso, tem um coeficiente de proporcionalidade, que é quanto? Quanto que é o nosso K nesse caso? Se eu fizer o pequeno sobre o grande, é 1/2. Se eu fizesse o grande sobre o pequeno, tanto faz, as duas formas resolveria do mesmo jeito. Seria 2, hein? Cuidado. Então, vou fazer do pequenininho pro grandão, é 1/2. Como a gente demonstrou ali. Se eu fizesse o contrário, seria 2. Não mudaria nada na resolução, desde que eu considerasse essa ordem. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se eu chamar essa área aqui, ó, de S1, e essa de baixo aqui, ó, de S2, chamar só de chamar de S2 mesmo, né? Pode ser. O que acontece se eu fizer a área do triângulo MNC, a área eu vou indicar por colchete, então eu estou pegando o pequeno sobre a área do grandão, que é o ADC, né? A área do pequeno sobre a área do grandão. Se eu estou pegando o pequeno sobre um grande, é 1/2. Se eu pegasse o contrário, seria 2, mas a resolução seguiria do mesmo jeito. Só que a área do MNC, isso aqui a gente acabou de demonstrar que é a constante de proporção ou de semelhança ao quadrado, né? Acabamos de mostrar isso. Então isso é 1/4. Perfeito. Quem é a área do pequenininho lá de cima? Eu chamei de S1. Quem é a área do triângulo todo? S1 mais S2. Sacou? O triângulo todo, ABC. E aqui está dando 1/4. Quando eu multiplico isso cruzado, o que eu tenho? Eu vou ter S1 mais S2, S1 mais S2, e do outro lado eu vou ter 4S1, né? Multiplicando cruzado. E aí, olha só, se eu subtrair o S1 dos dois lados, aqui vai ficar só o S2, e do lado de lá vai ficar 3S1, né? Eu tiro o S1 daqui e tiro o S1 de lá. Como queríamos demonstrar, ou seja, toda vez que eu pego a base média de um triângulo, essa área de baixo, ó, ela é 3 vezes aquela de cima. Olha que interessante, 3 vezes a de cima. Então, nossa questão chegou ao fim, porque veja, a gente sabe que se eu somar o S1 mais o S2, nessa divisão que eu fiz, a de cima mais a de baixo, dá a área total, que é a área do triângulo, né? ABC. E ele nos disse que aquela área lá, vamos só substituir aqui logo, ó, isso aqui tá me dando o quê? S1 mais S2, só que S2 é quem? É 3S1. Poderia substituir o contrário também, se quisesse, 3S1. E aqui eu tenho 80, né? Foi dado na questão que a área do triângulo era 80 centímetros quadrados. Então eu estou com 4S1 dando 80, né? Simplificando por 4, eu acabo de descobrir que a área do pequenininho lá de cima é 20. 8 dividido por 4, 20. Bom, ele quer a área de baixo, do trapézio aqui de baixo. Ora, a área do trapézio, quem é? É a área do triângulo, né? Menos a área do triangulinho, né? A área do triângulo todo, ABC, menos essa área de cima, aí da área do trapézio de baixo, azul. Então, meu S2 é 80 menos 20. Ó, eu já achei aqui. Portanto, a resposta final, S2 mede 60 centímetros quadrados. Simples assim.